Boa tarde a todos. Bom dia, na realidade, né? Eu falo da província de Aichi, aqui no Japão. Hoje é dia 5 de julho de 2023 e gostaria de falar um pouco mais a respeito de como andam os relacionamentos disfuncionais aqui, né? Em especial das gerações X e Y, né? Honestamente falando, eu ainda não parei para observar a situação das pessoas, dos jovens aí, né? Dos mileniais, né? Nascidos a partir de 2000. Acho que esse público ainda há de se desenrolar muita coisa com relação a esse perfil de pessoas, né? Os millennials. Mas assim, já dá para traçar um panorama bem concreto com relação à situação dos relacionamentos no geral das gerações X e Y. Eu falo muito sobre eles aqui, pouco sobre os boomers, tá? Mas às vezes eu dou uma pincelada, né? Galera nascida entre 1950 e 1960. Eu falo mais realmente das gerações X e Y. E especificamente de relacionamentos disfuncionais, tá? Que é a maioria, tá? É o que eu percebo que a maior parte das pessoas estão dentro de relações extremamente tóxicas, tá? Extremamente disfuncionais de algum modo. Alguns se dão conta disso, outros sobrevivem dentro dessas relações disfuncionais, tá? Por motivos muito variados, e quando você traça um panorama, você consegue ter uma visão mais clara do porquê em alguns casos. Nesse vídeo especificamente eu vou falar um pouco sobre o efeito dos gados dentro dos relacionamentos, tá? O efeito dos gados, dos homem gado dentro dos relacionamentos heterossexuais monogâmicos estáveis de longo prazo, tá? Como costumo denominar aqui no canal, mais conhecidamente namoros, né? Noivados, casamentos, tá? O efeito que os gados, tá? Que o homem gado ele gera dentro da dinâmica relacional de pessoas de sexos opostos em relações de longo prazo, tá? Antes de mais nada, como em todos os vídeos, tá? Se você caiu de paraquedas aqui e nunca viu nenhum vídeo meu, eu falo sempre isso. Eu falo sobre duas coisas sempre antes de iniciar o tema principal do vídeo, tá? Ao qual pretendo não passar muito mais do que 20 minutos falando. Mas eu sempre falo a respeito dos relativismos, tá? Como é que funciona? Eu vou deixar um vídeo nos comentários fixados aqui embaixo do canal que fala a respeito do relativismo, tá? Eu não trato de relativismos no meu canal, tá? Eu não aceito exceções como regra, tá? Então, se você de repente percebe na minha tese, na minha fala, algo que você discorda, algo que não, você acredita que está incoerente ou que está incorreto, que não bate com a sua tese, com a sua percepção da realidade dos fatos, você quer deixar um comentário, você quer acrescentar alguma coisa, deixar uma questão, um questionamento, uma pergunta, né? Uma reflexão, eu peço que antes de você fazer isso nos comentários, você assista esse vídeo curtinho, uns 3, 5 minutos, você pode acelerar ele, inclusive fica menor, a respeito de relativismos, tá? Para que não sejam trazidos nenhum relativismo dentro do debate, dentro da discussão, tá? Eu falo ismo mesmo, porque é de certa forma um tom pejorativo, tá? As pessoas tendem a trazer relativismos quando debatem comigo, porque fica difícil debater comigo usando dados concretos. Então as pessoas acabam sem querer entrando nos relativismos e o debate fica bastante infrutífero quando a gente começa a falar de exceções como se fossem regras, tá? Que mais? Normalmente eu falo também sobre o acelerador de vídeo, tá? Se você tem dificuldade de assistir todo o vídeo durante 20 minutos, de ouvir, pelo menos de ouvir, né? Porque muitas as pessoas põem o fone de ouvido, escutam o que eu estou falando sem ver o vídeo em si, mas se você tem dificuldade de acompanhar toda a mensagem aqui até o final,
Você pode clicar nesse do lado esquerdo aqui do YouTube, tem 3 pontinhos, ali vai ter nas configurações um acelerador de vídeo que faz com que a voz do interlocutor se torne mais rápida em 1.5, 1.75, até 2 vezes a velocidade do vídeo, encurtando ele pela metade até muitas vezes. Sem mais delongas, eu gostaria de introduzir o tema aqui, que é o efeito dos homens gado dentro dos relacionamentos intrapessoais de homens e mulheres, tá? Monogâmicos estáveis, seja um casamento, seja um rolo fixo, seja um casamento, né? Como esses gados, como esses homens, eles atrapalham os relacionamentos, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar, de citar exemplos aqui, tá? Para que fique bem claro o que é esse gado, tá? O que é esse homem que eu chamo de gado. Eu sempre divido os homens em castas, tá? Eu sempre divido aí em 50% dos homens são aquilo que as mulheres, tá, denominam como feios, tá? Elas simplesmente não enxergam esses homens. E no geral, muitos deles, por não terem um costume, por não terem assim um know-how de como funciona o sexo feminino, de como funciona a mente feminina, eles acreditam que se eles curtirem muitas fotos da menina na rede social, se eles fizerem fio-fio pra ela na rua, se eles ficarem adulando e bajulando, né, colocando essas moças no pedestal, tratando como deusas raras, eles acreditam que as moças vão, de alguma maneira, liberar algum tipo de relacionamento para com eles, tá? Seja casual ou seja um relacionamento mais estável. Eles acreditam que as moças vão prestar mais atenção neles e vão ceder em algum momento, tá? Esse é 50% da massa de homens padrão, tá? São o que elas denominam, tá? Denominam como feios, os feios, tá? 30% aí que eu costumo dizer dos homens são os homens medianos, tá? Alguns têm relativamente essa mesma conduta dos homens feios, tá? Mas na maioria dos casos, não tanto. Esses estão um pouco mais despertos com relação a como funciona a dinâmica do comportamento feminino, né? Eles têm de alguma maneira algum nível de atratividade para com relação à mulher, tá? Elas ainda não consideram entregar a estes homens relacionamentos concretos e coerentes com aquilo que os homens no geral esperam, mas eles de alguma maneira têm algum atrativo para com relação ao sexo feminino, seja ele algum atrativo negociado ou algum atrativo genuíno, né? Algum nível de beleza, vamos dizer dessa forma, e algum nível de prosperidade, de atração social de alguma maneira, né? Algum destaque social, algum destaque financeiro. E 20% da casta dos homens são o que as mulheres denominam como bonitos, tá? 20% dos homens, tá? Esse homem, ele é bonito, vamos pôr aqui aspas, tá? Olhem para os meus dedos, aspa, porque ele tem algum nível de atratividade social. Às vezes ele não é fisicamente, esteticamente bonito, tá? Ele não tem algum tipo de neotenia, ele não tem um rosto jovial, formal, bonito, né? Mas às vezes ele tem um atrativo social, ele é um líder, ele é um grande professor, ele é um grande instrutor, ele é um gestor na área em que ela trabalha. E isso atrai, de alguma maneira, o sexo feminino. Ou ele é um cara, um empreendedor, um homem que tem patrimônio, que tem recursos financeiros, tá? Ou ele é um cara esteticamente, fisicamente bonito, porque ele alcançou certos patamares de beleza, de atratividade física, de algum modo. Ou ele nasceu realmente privilegiado geneticamente, tá? O famoso Shed, né? O famoso Shed aí. 5%, 2% de toda a população mundial de homens, tá? Então 20% são esses bonitos, 30% os médios e coisa de 50% são os feios, tá? E dentro dessa dinâmica eu percebo que os feios, no geral, eles atrapalham bastante os relacionamentos, tá? Porque como é que funciona? Dentro do relacionamento, muitas vezes a mulher, ela exerce aqui, muitas vezes, tá? Assim, eu tô percebendo que assim, a grande maioria das moças, elas estão exercendo esse profano feminino, tá?
profano masculino é a ira, o ódio, a raiva, né? A agressividade no geral, e a poligamia. O profano feminino, no geral, é a manipulação e a hipergamia, tá? O que é a hipergamia? A hipergamia é esse fator genético, biológico, evolutivo que a mulher tem embutido dentro dela, tá? Dentro do codec dela de comportamentos, tá? Ela não percebe muitas vezes, mas ela exerce esse comportamento sem uma explicação muito lógica, social, psicológica clara, tá? Mas a mulher, ela tá sempre disposta a trocar o parceiro, tá? Ela tá sempre à procura de um parceiro melhor, tá? Ah, mas ela é casada perante a igreja, perante Deus. Isso não é, pelo que eu ando percebendo, pelo que eu ando observando, algo que atrapalha a mulher de exercer a hipergamia, tá? A mulher, no geral, ela é hipergâmica, independente do credo religioso, da sociedade, né? Porque é um fator biológico, como eu sempre digo, fatores biológicos se sobrepõem a fatores psicológicos e sociais. Então, como é que funciona? A mulher moderna, pelo que eu ando percebendo, ela está bastante hipergâmica, tá? Isso se deve ao elevado uso das redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Badoo, Tinder, Facebook, tá? Isso elevou os patamares de hipergamia feminino, tá? Porque o que acontece? Essas redes, esses sistemas funcionam como vitrines, tá? Basicamente projetados para favorecer o sexo feminino. As mulheres conseguem se expor para um maior número de homens, tá? E ter acesso a homens de patamares mais elevado possível através dessas redes, tá? Obviamente a competição entre elas ficou mais acirrada, né? A competição por beleza, por atenção entre as moças ficou mais acirrada, tá? Sempre visando os homens mais destacados possível. Mas também a exposição ficou mais acirrada, ficou maior, né? E a elevação de ego, vamos dizer dessa forma, né? Então a mulher posta uma foto de bunda na rede social, uma dança no TikTok, e ela recebe litros e litros de atenção masculina, que é o artigo de luxo para a mulher, tá? Não há nada que as mulheres desejem mais de um homem do que a atenção dele, tá? Mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa que se possa imaginar. E é isso que as redes sociais entregam para a mulher, tá? Toda essa atenção gratuita, através dos gados, inclusive. Os gados, o homem gado, ele é a grande fonte de alimentação do ego feminino moderno, tá? Através das redes sociais, seja através de curtidas, foguinho, foguetinho, berinjela, mensagens aleatórias para mulheres que ele não conhece nas redes sociais, né? Chamando de linda, gata, gostosa, quer sair comigo, fotinho, chorando porque tá apaixonado pela moça que nunca viu. Esse tipo de coisa alimenta o ego das queridas, né? Bom, definir aqui o que é hipergamia, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre quem que é esse gado. O gado é basicamente aquela massa de manobra, tá? Dos 50% que eu chamo, que as moças no geral denominam como feios, tá? E dentro daquela parcela de 30% dos homens médios, também há uma parcela deles que se comportam como gados, por incrível que pareça. O que é o gado? O gado é esse cara que ele vai na rede social de uma mulher que ele não conhece e sai curtindo todas as fotos dela, na tentativa desesperada de em algum momento chamar a atenção dessa moça, mais do que os demais homens que também estão fazendo isso, tá? Que mais? O gado é esse cara que ele paga jantares românticos para uma mulher que ele não conhece, que não deu a ele nenhum indício de caráter ou de reciprocidade para com relação a sentimentos, intenções. Ele paga jantares românticos e muitas vezes ele acaba caindo no golpe do contatinho gastronômico, tá? Que é aquele cara que paga o jantar e no final nem um beijinho, nem um abraço, nenhum tipo de validação, nenhum tipo de reciprocidade, nenhum tipo de atenção feminina, vamos dizer dessa forma, né? Ela dá a atenção para aquele cara que é o famoso boy lixo, muitas vezes, né? E esse que é o famoso Miqueias, tá? O bonzinho, que é o famoso bonzinho, né? O homem bonzinho que entrega flores e
tudo mais, na tentativa desesperados, né? O gado é desesperado, na tentativa emocionada, né, de conquistar a atenção da moça, né? Muitas vezes ela já está bem atenta a um outro homem, ao qual ele não conhece, ao qual ele nem imagina que é maior que ele em todos os sentidos, tá? Que mais? Exemplo de homem gado, dei dois, né? Que é o contatinho gastronômico, o cara que se faz contatinho gastronômico, o cara que curte, valida a mulher a troco de nada em redes sociais. E também tem o friend zone, tá? Eu denomino esse cara de friend zone. Como é que funciona? Ele é manipulador, tá? Esse cara, ele se aproxima da mulher como se fosse um amiguinho, como se fosse um coleguinha, porque no final ele quer comer, tá? Ele quer comer, mas ele se faz de amiguinho. No geral, ele perde muita atratividade com isso, tá? Com esse movimento. A mulher normalmente suga dele a atenção masculina, tá? Sem entregar a ele o que é prerrogativo ao homem, que seria a atenção sexual, né? Então ela faz o cara de pinico emocional, tá? Step emocional. Toda vez que ela briga com o namorado dela, o marido dela, o boy lixo dela, ela vai vomitar choramingos e tecer seus comentários maldosos para com relação ao boy lixo que lhe fez tanto mal, a esse miguxo, tá? Ao miguinho dela, que é o step, o pinico emocional dela, tá? O absorvente emocional, tá? Esse homem, ele é um gado também, porque ele se faz de amiguinho na tentativa desesperada. O homem gado, ele é emocionado e desesperado na tentativa de comer, tá? Mas ele nunca fará isso porque a mulher toma ranço desse tipo de atitude. Se o cara for muito bom de papo, em alguns momentos, pode ser que ele, de fato, consiga engajar em algum nível de relacionamento com a moça, tá? Mas, no geral, nunca será como o tal do boy lixo, o moreno tatuado, com cara de bandido, esses caras que, no geral, são mais atrativos para o sexo feminino. Bom, qual é o efeito, tá, que esses homens gado têm dentro dos relacionamentos monogâmicos estáveis com moças comprometidas, tá, e que estão com a hipergamia ativada, né, no geral? A mulher, ela moderna, ela tem recebido um número imenso, tá, de validação, de curtida, de elogio gratuito, de atenção masculina gratuita, tá? Sem méritos, a troco de nada. E o que acontece dentro dos relacionamentos é que algumas vezes, tá? A moça acaba se deixando levar, porque assim, a mulher no geral, ela não consegue fazer essa diferença que eu tô falando sobre 50% são os feios, 30% são os médios, 20% são os bonitos, tá? A mulher, ela vê o homem no geral como todos os homens são iguais na cabeça dela, assim, tá? É tudo igual como homem, tá? Só que tem esse cara que deu química. Elas falam assim: ah, esse homem deu química. Ela fala assim: esse homem deu química entre nós, tá? Mas não é que deu química entre nós. Vou explicar. É que esse cara que ela tá dizendo que deu química com ela, ele não deu química só com ela, ele deu química com todas as outras. Deu química com todas. Todas assim, modo de falar, tá, gente? Sempre tem algumas que não bate, porque não gostou do nariz do cara, da sobrancelha do cara, alguma coisa do tipo. Mas assim, no geral, esse homem que a moça disse que é bonito, que gostou dele, todas gostaram dele, entende? Não é que só ela gostou dele porque deu química com ela, não. É que todas gostaram dele, entendeu? Então a mulher, ela tem uma certa prepotência, de uma certa maneira, uma petulância de acreditar que aquele cara bonito ali, ela achou bonito. Mas não é que ela achou, é que todas acharam bonito, entendeu? Então como é que funciona? Elas não diferenciam muito o homem de um homem de outro homem. Elas acham que aquele que ela achou bonito, ela achou bonito, entendeu? Então, quando os caras, no geral, elogiam ela, curtem ela acha que ela é, de fato, extremamente poderosa para qualquer tipo de homem, entendeu? Para atração, atratividade de qualquer homem, inclusive daquele que ela acha bonito. Mas muitas vezes,
quem vai realmente de fato validar essa moça tanto quanto ela tem recebido as validações é apenas aquele feio mesmo, e aquele mediano com mentalidade de beta, com mentalidade de feio. Porque aquele cara destacado que ela e todas as outras acharam bonito, ele não vai dar esse tipo de validação, esse tipo de atenção gratuita para ela, né? Só que na ilusão de que todos os homens são iguais, né? Ela acredita que de fato, quando ela leva muita curtida, quando ela leva muito elogio, quando tem muito homem disposto a dar presentes gratuitos a troco de nada, a dar atenção gratuita a troco de nada, né? O absorvente emocional, a dar validação gratuita a troco de nada, ela imagina que de fato ela é extremamente poderosa e que, bom, ela tá com um homem dentro de um relacionamento, né? E que por ela ter tanto mais valor do que parece que esse homem tem, porque como ela recebe muita curtida, muita validação, muito cara fazendo proposta de jantares a troco de nada, de presentes a troco de nada, ela vai se hipervalorizando para com relação ao homem que se encontra com ela, né? Então ela, de fato, ela imagina que ela merece muito mais do que aquilo que está ali na frente dela, que é aquele cara dentro daquele relacionamento monogâmico estável de longo prazo. O que de certa forma muitas vezes é uma ilusão, porque de fato quando ela se separa, quando ela se divorcia, quando ela fica solteira, quando ela vai exercer a hipergamia dela no mercado, né? Ela se solta do relacionamento, ela se solta do matrimônio, do casamento, da família, ela sai, né, para buscar algo melhor. Ela encontra basicamente uma multidão de caras que não atraem ela, que não tem uma atratividade muito boa, que é os caras que estavam validando ela, inclusive. E ela acredita que aquele cara que ela gostaria, em algum momento vai validar ela, né? E isso nunca acontece, tá? Então ela acaba saindo de um relacionamento com um homem que estava ali com ela e acompanhou a vida dela, tá? Um namoro, um noivado, um casamento, à procura de um melhor, porque ela achou que tinha um valor muito alto, dada a quantidade elevada de gados curtindo, de gados atrapalhando o negócio. E bate com a cara no muro, muitas vezes, porque ela não acha um cara melhor do que o cara com quem ela se encontrava no casamento, no relacionamento. Quando encontra, muitas vezes acaba até encontrando, mas esse cara ele não dá pra ela fidelidade e lealdade, tá? Ele dá um relacionamento meia boca. Como é que é um relacionamento meia boca? É aquele relacionamento que o cara, de até um alto nível, mais ou menos o nível que ela queria, ele dá pra moça um relacionamento, mas ele dá aquele relacionamento onde ele ainda fica pegando as outras mulheres fora, curtindo foto de outra. Ele tá no comportamento de caça ainda, tá? Ele realmente tem um padrão desejado por aquela mulher, porém ele não estabiliza com ela, ele não assume a moça, tá? Ele continua caçando. Ou realmente o que sobra pra moça, depois que ela se deixou levar pelo ego inflado, pelos gados quando ela estava dentro do relacionamento e acabou terminando o relacionamento com o cara, é o que muitas vezes ela encontra só esses gados mesmo. Tipo assim, quando ela estava dentro do relacionamento, ela achava que eram homens, né? Todos os homens estão curtindo, todos os homens estão curtindo minhas fotos, todos os homens estão me validando, me chamando para sair, todos os homens estão pagando presentes para mim. Mas daí quando ela olha bem de perto, quando ela tá solteira, que ela se desquitou do relacionamento que ela tinha, que ela estragou o negócio, ela percebe que só tem aqueles gados mesmo, e que aqueles gados ali não é o que ela queria, entende? Ou relacionamento com um cara legal, bonito, né, que tem um status social, recursos financeiros, porém que ele continua exercendo poligamia, tá? Que é o profano masculino, ou seja, ele continua caçando outras mulheres além dela, né? Ou, sei lá, o homem é até bonito, mas tipo assim, é uma noite só que acontece ali. Tipo assim, ela pega realmente um cara bonito, porque o homem, como eu digo, ele faz sexo pra baixo, tá? Pra níveis baixos, ou seja, ele tem um nível elevado, mas o homem, diferente da mulher, tá? Por um fator biológico, ele transa pra baixo. Então ela pega eventualmente um cara bonito, só que realmente nem não estabiliza um dia com esse cara, é uma noite e depois o cara dá ghost, tá? Então é muito disso que eu tô vendo aí no mercado, tá? Como é que o gado atrapalha os relacionamentos monogâmicos estáveis de longo prazo? O gado, ele faz muito barulho, ele gera muita atenção gratuita pra mulher, causando no geral nas mulheres que estão se relacionando com bons homens essa falsa sensação de que ela tem muitas opções, tá?
de que ela tem opção de múltiplos homens, quando na verdade ela não se dá conta de que aqui não são homens, são apenas gados mesmo. E que os homens, de fato, eles não estão ali validando ela a troco de nada, tá? E que se existem alguns que parecem homens, tá? Que são aqueles caras até bonitos, até destacados de algum modo, eles não vão entregar relacionamento pra ela como o relacionamento que ela está nesse exato momento, tá? Muitas vezes o cara até entrega, né? E ela tem a falsa sensação de que ela entrou dentro de um relacionamento, mas na verdade é uma falsa sensação, porque o cara continua exercendo poligamia, né? Que é o profano masculino, ou seja, ele tá ainda caçando, ele tá com ela e tá com outras 3, entendeu? Ele tá com ela e ainda tá pegando geral. Então assim, isso não é um relacionamento, diga-se de passagem. Mas é isso que eu vejo acontecer muito, essa ilusão da mulher, tá? E o efeito dos gados na mente feminina, tá? Dentro das redes sociais. É muito comum isso daí dentro das redes sociais e fora, né? Eu vejo muitos caras aí servindo de contatinho gastronômico, de validador gratuito de presentes, de friend zone, tá? O famoso miguxo, tá? Ele serve de absorvente emocional pra mulher e infla o ego dela, né? Porque o cara visivelmente ele quer pegar e ele nunca vai fazer isso porque ele entrou dentro de uma circunstância de amizade ali com a mulher, na tentativa de colocar lábia, né? De convencê-la de que ele é um ótimo pretendente. É isso que eu gostaria de passar aqui, né? O efeito negativo dos gados dentro dos relacionamentos monogâmicos estáveis de longo prazo nos relacionamentos modernos, né? Tornando o ambiente extremamente tóxico, tá? Agradeço a você que chegou até o final. Tenham um bom dia a todos. Até.